Vamos iniciar os nossos trabalhos, vamos elevar os nossos pensamentos, conectar com o mais alto, rogar a Deus, a Jesus, os espíritos amigos, a nossa querida Mãezinha Maria Santíssima, que nos assessore nesse momento, iluminando a nossa mente, aguçando os nossos sentidos, para que nós possamos fazer um bom trabalho e tirar o melhor proveito possível e fazer esses conhecimentos valerem em nossas vidas em todos os momentos que se fizer necessário. Porque o saber já é um grande passo, mas o vivenciar este saber que é o importante, é que nos leva para caminhos diferentes, caminhos melhores, e faz com que nós sintamos a vida de uma forma mais grandiosa. Então, que Deus esteja conosco, nos amparando, nos abençoando e nos dando todo o suporte possível para que o nosso querido Marco Paulo possa fazer um trabalho dignificante e nós ficarmos assenhorados de mais alguns detalhes do nosso Evangelho, que é o Apocalipse, e com isso nós podemos trilhar vida fora com um pouco mais de conhecimento e com um pouco mais de segurança, de sabermos onde estamos indo e objetivo onde devemos chegar. Vamos fazer uma prece que o Cristo nos ensinou, que essa prece nós passaremos a palavra ao nosso irmão e ele terá até as 9 e pouco para passar para nós tudo aquilo que ele preparou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois sabemos ser em vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogando, Senhor, de corações ajoelhados, ser conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Palavra com você, Marco. Fique à vontade. Incrível como que os espíritos não nos desamparam, né? Eu tomei um passo espiritual aqui, forte, perceptível. Graças à intervenção de vocês aí. Obrigado, viu? Mas é uma alegria enorme, imensa, voltarmos para tratarmos desse tema tão importante, tão interessante, e que é o resgate de Jesus em módulo 100% para a gente, que é o Apocalipse. Como disse o Chico, numa entrevista, num vídeo que ficou perdido e agora retornou aí, ao comentar sobre o Apocalipse, ele diz assim, que o Apocalipse é um documentário de João. E é um documentário mesmo, né? Porque ele faz uma avaliação retrospectiva do que passou e uma avaliação prospectiva do que virá. É um grande almanaque reunindo aí muitos e muitos ângulos importantes da missão do Cristo no planeta. É um livro que sempre acrescenta para a gente, né, sobre a nossa convicção a respeito de Jesus e a sua relevância para a nossa encarnação. Nós ainda estamos na época de fazer divulgação do livro, foi lançado mês passado, o volume 2, já se encontra à disposição para os interessados. Todos os recursos da venda são destinados à Casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. O trabalho é totalmente filantrópico, não existe lucro, é um trabalho espírita, né? E nós estamos, então, explorando a obra, cujo título é Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Grande Revelação. Preparei aqui hoje uma apresentação do nosso tema, que eu já vou compartilhar com vocês agora. Então, vocês estão vendo já a imagem na tela? Tá de acordo. Então, amigos, essa é a capa, né, da obra que nós estamos explorando, uma pesquisa que nós fizemos em torno do Apocalipse,
E o título traz o Espiritismo no centro da grande revelação, porque o próprio Apocalipse, ele trabalha reiteradamente a previsão de uma nova revelação que viria para a humanidade, nos mesmos moldes da revelação que chegou para Moisés no Monte Sinai, com a mesma importância, com o mesmo status de importância, e, claro, né, agora atualizada ao nível evolutivo da humanidade, que é o próprio Espiritismo. Então, de forma surpreendente, o Espiritismo está no foco do Apocalipse, esse livro que fecha a Bíblia fazendo essa retrospectiva e essa projeção do futuro da humanidade à luz dos ensinamentos de Jesus. Hoje o nosso tema é sobre o capítulo 1 do Apocalipse. Nós já vamos começar, então, agora a termos uma abordagem mais linear. Vou explorar com vocês, até quando vocês permitirem, o capítulo 1. E para começar o capítulo 1 do Apocalipse, nós selecionamos um tema, que é um tema central, que é a chamada segunda vinda de Jesus, conhecida do grego como parousia, que significa advento, volta, a vinda. E o nosso objetivo aqui é trabalharmos o significado da missão, da atuação do Messias, segundo o Apocalipse. O Apocalipse vai explorar em suas linhas toda a missão e toda a atuação do Messias no planeta. E a gente precisa entender, então, o que significa essa segunda vinda à luz do Espiritismo, por que ela existiu, por que ela foi prevista, por que ela tinha que acontecer. Uma orientação fundamental que nós não podemos perder de vista é: tudo que a teologia humana e as religiões reificaram ou materializaram, Jesus espiritualizou. Nós já comentamos isso quando tratamos da imagem do templo e da utilização do templo e aspectos do templo como pano de fundo, da primeira parte do Apocalipse, de Apocalipse 4 até Apocalipse 11, e nós percebemos que sempre Jesus recorre a imagens antigas e ressignifica aqueles apegos antigos, trazendo o significado espiritual profundo, mostrando, então, nos atualizando sobre o que efetivamente nos importa, sobre as tradições que foram depositadas no povo antigo. E esse processo é exatamente para que a gente faça uma lavagem, uma renovação das nossas mentes, dos nossos corações, nos colocando na linha correta e adequada sobre a interpretação e sobre a compreensão das leis divinas. Então vamos sempre manter essa orientação em mente, né? Está lá em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo. Jesus é o Espírito comunicante do Apocalipse. Muitas pessoas falam Apocalipse de João. João foi o médium, né? A revelação de Jesus Cristo. E pessoas pensam assim, João escreveu o Apocalipse como se fosse uma obra de literatura, da pena de João. Infelizmente, existem cristãos que pensam assim, até espíritas, que veem o Apocalipse como uma peça de literatura. E o que demonstra até um ceticismo, né, com relação ao funcionamento e aos mecanismos da mediunidade. Mas a revelação, a comunicação é de Jesus. Deus concede essa revelação para Jesus, então Jesus já é um primeiro intermediário, para que mostrasse aos seus servos, aqueles que querem servir, que querem aderir ao chamado de Jesus, as coisas que devem acontecer, muito em breve. Esse muito em breve nós vamos deixar para um outro estudo, porque é uma brevidade que engana. E a união das duas pontas do livro, no espelhamento que acho, nos mostra o que significa esse muito em breve. Mas isso é um assunto para um outro encontro. Ele a manifestou, Jesus manifesta, então,
o Apocalipse através de sinais, por sinais, ou seja, o próprio Apocalipse está mostrando. Jesus está usando uma linguagem metafórica, alegórica, simbólica. E que símbolos são esses? São símbolos colhidos de toda a Bíblia, como quem seleciona pedras para montar um mosaico. O Apocalipse é um grande mosaico com essas pedrinhas preciosas, cuidadosamente selecionadas de várias escrituras que constituem a chamada Bíblia. Então ele manifesta por sinais por meio do seu anjo, enviado ao seu servo João. Então, além de Jesus, que recebe de Deus, existe um anjo que se interpõe entre Jesus e João. Nós não vamos ainda entrar nesse ponto. Respeitando todas as visões, nós entendemos que esse anjo é o Espírito da verdade, é a nossa visão. Ele, então, que está ali fazendo essa intermediação com João. Bom, o capítulo 1 é extenso. Eu peguei o primeiro versículo. No capítulo 1 inteiro, nós temos a presença, ou melhor dizendo, a menção à chamada segunda vinda de Jesus. No capítulo 1 inteirinho. Eu não poderia ler com vocês aqui o capítulo 1 inteiro, porque ia ficar enfadonho. Ao mesmo tempo, eu optei por não ler ele hoje com vocês, porque o que acontece é o seguinte: a tessitura é tão imbricada, é tão intensa no capítulo 1, ou seja, são tantos temas entrelaçados, que pode causar até falta de ar em quem lê. Não é? Pode até suscitar uma certa vertigem, vamos colocar dessa maneira, né, brincando. Então, para não confundir, eu vou selecionar os pontos importantes sobre a chamada segunda vinda, porque aí, quando um dia nós voltarmos para ler o texto do capítulo 1 inteiro, nós já vamos ter maturidade, já vamos ter as lentes adequadas para fazermos uma leitura corrida do texto. Ok? Bom, lá na nossa pesquisa, nós fizemos incluir, a título de comentário ao capítulo 1, o seguinte: a título de recados profundos deixados para as gerações futuras, o setor, qual setor? Apocalipse 1. Apresenta 7 conteúdos centrais, embora entrelaçados. Quais são esses 7 conteúdos que estão ali, todos eles entrelaçados no capítulo 1 do Apocalipse? O prometido retorno de Jesus, que é a segunda vinda. Eu marquei de azul no texto porque é o nosso tema de hoje. Os outros nós não vamos abordar hoje. Eu vou pegar só um dos 7 temas para a gente trabalhar hoje. Então são 7 temas entrelaçados no primeiro capítulo: o prometido retorno de Jesus, o dia do Senhor, a renovação da aliança, a concretização do reino de Deus entre os homens, a presença divina, Shekinah. 6º, o julgamento do final dos tempos. E 7º, a última colheita, ou o último Shavuot, Shavuot final. Está lá na página 19 da nossa pesquisa. Então, desses 7 temas, que estão bem costurados no capítulo 1, vamos ficar só com esse, para começar: o retorno de Jesus. A gente precisa ter um pouco mais de pés no chão, com um pouco mais de firmeza, para entendermos o que significa esse retorno de Jesus, porque um tema também vai puxando o outro. Um tema se encadeia em outro, né? Então a gente precisa trabalhar com segurança esse primeiro tema. A segunda vinda está lá na página 27 da nossa pesquisa. A segunda vinda, e aí eu citei algumas passagens, não todas, tá? Só algumas. Constitui promessa simbólica. É o que o Kardec ensina no livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 45 e 58.
Então, uma primeira questão que a gente tem que entender: esse retorno de Jesus é simbólico. Então a gente já tem que perceber uma coisa: Jesus não volta em carne, ele não reencarna no planeta mais. Quem está esperando Jesus voltar reencarnado, não é essa a essência da lição. Pode até ser que lá na frente Jesus decida reencarnar de novo, né? Mas nos fiando pelo teor das lições e das conclusões que os espíritos trazem, que o próprio Kardec traz, não se trata de um retorno físico de Jesus no planeta, é um símbolo. Então a gente tem que entender o que significa a segunda vinda de Jesus. Bom, Jesus é o Messias. Há quem discorde. Mas ele é o coroamento de todas as profecias e todas as previsões da Bíblia que relatavam a vinda do maior de todos, do grande representante de Deus, do chamado ungido, que é o Cristo, né? O Cristo é o ungido. Ele é o Messias. Então, para falar da segunda vinda de Jesus é falar da missão do Messias. Nós temos que entender por que existe essa previsão da segunda vinda. Então, vamos lá. Segundo os estudiosos, Messias, que é o rei ungido, aquele que reinaria, seria um descendente de Davi, dotado de carisma, que os judeus acreditavam que seria levantado por Deus para quebrar o jugo dos pagãos, ali libertando o povo escolhido da dominação dos pagãos, e ele viria para reinar num reino restaurado de Israel, para o qual todos os judeus do exílio retornariam. Então ele viria ali predominar sobre o chamado povo escolhido, reuniria todos os dispersos e seria o rei dos judeus. Essa é uma visão tradicional, né? Uma visão que ela tem suas limitações, mas é para a gente começar a entender a chamada vinda do Messias. Bom, o Espiritismo abre ângulos para a gente que são muito importantes e bem profundos a respeito da missão do Messias. Nós sabemos que o Messias ele vai trazer o coroamento de anos de mediunidade, o que significa dizer que Jesus, como o Messias, o prometido, o Messias, ele representaria a cereja do bolo. Ele seria o ápice de todo o investimento mediúnico que o planeta recebeu, sendo ele mesmo, conforme o Espiritismo nos ensina, o governador do planeta, o espírito gerente que gerencia, que coordena, que dirige o nosso planeta. Então o Espiritismo nos ensina, com essa amplitude, que Jesus é o maior de todos, para nós, da espécie humana. É o maior espírito que já passou pelo planeta. Nós tivemos grandes outros iluminados, que inauguraram também sistemas de concepção religiosa, mas todos eles são prepostos, são ministros de Jesus, o Messias. Então esse Messias que já estava sendo prometido na Bíblia, ele vem para efetivamente colocar os pingos nos is e apresentar para a gente o caminho seguro, o caminho adequado, aquele caminho que é o caminho, o melhor roteiro que nós podemos seguir para a nossa evolução espiritual. Os judeus, e aí vem uma questão que é interessante, né? Não todos, mas muitos já sabiam que a vinda do Messias seria a realização das orações
dos pedidos de várias e várias gerações. Então, ali seria Deus respondendo às angústias, aos apelos, aos clamores de muitas e muitas gerações que sofreram, que lutaram e que se esforçaram também para crescer espiritualmente. E muitas previsões do Novo Testamento nos apresentam o retorno de Jesus, porque Jesus chega no planeta, ele cumpre a sua missão, mas, para surpresa de muitos, e até muitos judeus não aceitam isso, não conseguem compreender, e o Apocalipse vem exatamente explicar por que isso aconteceu, né? Para surpresa de muitos, ele também trata de um momento futuro da sua missão no planeta. Então, eu selecionei alguns trechos do Novo Testamento e que nós vamos ver o chamado retorno ou segunda vinda do Cristo. Uma delas está lá em João, capítulo 14, versículos 18 e 19, exatamente cravado ali, gente, no trecho que trata da vinda do Consolador. O Consolador prometido é o próprio Espiritismo. Então vejam, quando Jesus vai abordar o próprio Consolador, o que ele vai nos dizer? Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Olha só, são várias e várias passagens. Eu voltarei para vocês. Ainda um pouco e o mundo não mais me verá. Olha, vai chegar daqui a pouquinho, as trevas vão tomar conta, o céu vai se fechar. É aquele momento no Apocalipse em que o céu se fecha como um livro, se enrolando, fechando acesso ao conhecimento. São aqueles símbolos no Apocalipse quando a face de Deus se vira contra os homens. É aquele momento no Apocalipse em que as nuvens de gafanhotos saem do abismo, que é o âmbito mais profundo da inferioridade, toma o ar, contaminando o ar. São várias e várias simbologias no Apocalipse mostrando essa fase da tribulação. Jesus está falando, olha, vai chegar, daqui a pouquinho, o que eu trouxe para vocês vai ficar embaçado. Vai ficar embaçado. Né? Mas vocês não se aflijam, porque eu vou voltar. Eu voltarei a vós. Olha que maravilha isso, hein, gente? Vinda do Consolador. Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Ele frisando lá em João 14, versículo 28. Escutem, é isso mesmo, eu estou indo embora, mas eu volto. Eu estou voltando. Mas volta como? Essa que é a grande questão. Disse-vos essas coisas por figuras. Essa passagem é maravilhosa, né? Jesus estava ensinando, olha pessoal, o que eu falei com vocês agora foi como ensino para crianças, usando muita analogia, muita metáfora, muitos símbolos. Eu disse muitas coisas para vocês através de figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figuras, mas claramente, abertamente vos falarei do Pai. Também no trecho que trata do Consolador prometido. Aqui, mais uma vez, Jesus está falando, olha, vai ter um novo momento. Um momento de esclarecimento. Um momento de abertura do conhecimento em que as coisas vão se fazer claras para todos nós. No sermão profético que vocês estudaram aí, há alguns dias, os discípulos perguntam para Jesus, dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e o fim desta época? Mas como assim o sinal da tua vinda? Porque tem muitas questões lá no sermão profético que ficam subentendidas. Ficam nos bastidores que não estão no texto. Mas eles estavam entendendo que Jesus estava falando com eles a respeito do retorno dele. Do prometido retorno. Eles estavam falando, mas Jesus, então, me explica isso. Como que vai funcionar? Que história é essa? Quais serão os sinais? Como que a gente vai poder perceber que você volta? E qual é o fim desta época?
Esse trecho nós destacamos aqui, Mateus 24, capítulo 24, versículo 3, e a parte que está grifada de amarelo é espetacular, porque é exatamente o que a gente aprende no Espiritismo. Não é fim do mundo, gente, é o fim de uma época. Naquela época mesmo, no momento em que os discípulos conversavam com Jesus, eles entenderam isso. Mestre, quando que vai terminar essa época? Então, quando nós lermos fim, consumação dos tempos, fim dos tempos, ou fim, é o fim de uma época. E quem conclui nesse sentido, de maneira espetacular também, é o Kardec no livro A Gênese. Ok? Mas aqui nós temos não só a previsão do fim de um ciclo, que aconteceria no futuro, mas a vinculação do próprio retorno de Jesus com o fim desse ciclo. Isso é muito importante. Por quê? Porque todos os conteúdos que dizem respeito à segunda vinda de Jesus estão relacionados com as previsões sobre o final dos tempos. E estão todos eles inseridos lá no Apocalipse. E sabem o que o Apocalipse faz? Ele organiza. Ele organiza direitinho para você entender aquelas previsões antigas. Ok? Mateus 24, versículo 27, também do sermão profético. Pois assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ora, o Filho do Homem é uma expressão que significa o protótipo da humanidade na pessoa de Jesus. Ele como modelo futuro da humanidade. O novo Adão. O Adão futuro, que é a humanidade evoluída, né? Retornando para aquela pureza que se esperaria do nosso passo na Terra. Bom, essa vinda do Filho do Homem, né, desse protótipo da humanidade, também está relacionada à chamada segunda vinda de Jesus. E quando Jesus menciona, vocês já estudaram isso, eu não vou aprofundar, eu só selecionei esse trecho para mostrar para vocês menções expressas sobre o retorno de Jesus, não é? Então, Jesus dá uma pista. Vocês já sabem, porque eu já falei muito com vocês, e o Wallace também reforçou de maneira espetacular no último estudo. O que significa o símbolo do relâmpago? Relâmpagos, vozes e trovões, aquela tríade que está presente no Apocalipse. Quem lembra? Pode comentar. Alguém arrisca aí? Bom, já que ninguém falou, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Sim, beleza. Estamos ouvindo bem. Então, o que significa esse relâmpago aí, Paulo? Eu lembro algo sobre os espíritos, não? Isso. Exatamente. Lembrem, um dia, eu vou reforçar, nós vamos fazer um próximo encontro, eu vou mostrar para vocês todos os elementos do Apocalipse que tratam disso, da chamada teofania, que é a manifestação de Deus na Terra. Dentro dessa chave maior da teofania, nós temos muitos e muitos símbolos do Apocalipse. Um deles está nessa tríade, relâmpagos, vozes e trovões, que significa a voz de Deus. As vozes, as muitas vozes ecoando no planeta, que são as vozes dos espíritos. Né? É a previsão de uma nova revelação chegando para o planeta. É a mesma simbologia de quando Moisés recebe a Torá no Monte Sinai. Lá se manifestam também relâmpagos, vozes e trovões. A tradição judaica sabe que relâmpagos, vozes e trovões significam as vozes de Deus. Eles sustentam que a voz una de Deus se subdividiu em 7 vozes. E que Deus falava no trovão. Lembra? Então, o relâmpago, o trovão são apenas símbolos que indicam a manifestação espiritual.
Mas não pensem vocês que esse símbolo é escolhido assim, aleatoriamente. Não é, né, pessoal? Não é um símbolo aleatório. Assim como também não é aleatório o símbolo da fumaça, que é um outro símbolo da manifestação espiritual no Velho Testamento e repetido no Apocalipse. As pessoas, às vezes, se confundem pensando que é pura literatura, mas tem um fundo de embasamento fático do que aconteceu no plano dos fatos, que fica lá atrás, né, da simbologia. Porque quando você tem um fenômeno de voz direta, aquela voz retumbante, para eles é um trovão. Nossa, a manifestação espiritual que retumbou como se fosse a voz de um trovão. Né? Aquelas fumaças, toda aquela nuvem, aquela coluna de fumaça que se manifestava no Monte Sinai, dentro da tenda da reunião, né, da tenda da união, aquela fumaça que se manifestava na tampa do propiciatório, que é a Arca da Aliança, que manifestava a voz direta, e fenômeno de voz direta. Tudo isso demonstra que por detrás daqueles fenômenos havia ectoplasmia. Os espíritos estavam modulando o fluido cósmico universal, modulando os fluidos vitais ali presentes no ambiente para permitir a manifestação espiritual. Né? Então, todos esses elementos do Apocalipse, e também lá no Sermão Profético, estão falando sobre a vinda de mensagens, de vozes espirituais. Né? Mas aí vejam, olha, Jesus está falando, eu vou voltar quando? Quando vocês virem os sinais do relâmpago. Hoje chega para a gente assim, quase que de forma incompreensível. Mas para os judeus, o problema é que a cultura judaica foi filtrada, né? Tudo isso foi filtrado ao longo dos anos. A gente já não devia ter dúvida com relação a isso. Isso é o beabá. Os estudiosos do judaísmo, eles sabem. Quando eles batem olhos, eles sabem, não, aqui está sendo tratado da Shekinah, do Kavod, da presença divina, da face de Deus, da teofania. São todas simbologias que convergem. Eu vou reunir tudo isso um dia para explicar um por um, que aí a gente já fica sem dúvida, para entender que o Apocalipse está falando por muitos ângulos, por muitas janelas, sobre a vinda de uma nova revelação. Mas Jesus vincula aqui de novo a vinda dele com esses fenômenos. Mas outra mensagem também sobre a vinda de Jesus. Mateus, capítulo 24, versículo 44. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Jesus já avisou, olha, eu vou chegar e vou pegar muita gente de surpresa, vou chegar como um ladrão. Lembra que vocês aprenderam isso lá no estudo do Wallace? Eu vou chegar num momento que ninguém está esperando. Tem muita gente esperando o Messias encarnado. Tem muita gente esperando fenômenos fantásticos que vão transformar o mundo como num passe de mágica. Tem muita gente esperando a vinda, essa segunda vinda de Jesus, através das instituições oficiais. Geralmente quem toma partido do orgulho oficial está perdendo a onda das verdadeiras reformas divinas, né? Porque Deus, ele trabalha de maneira muito humilde, de maneira silenciosa. E essas manifestações espirituais chegaram no planeta. Hoje em dia, quantos estão considerando os trabalhos de Kardec, que sistematizou, pesquisou essas comunicações espirituais? Quase ninguém. Né? Quer dizer, nós estamos aqui, nós espíritas, com muito ânimo, mostrando para o mundo inteiro, o Consolador já chegou. O Consolador prometido pelo Cristo já está aí. A segunda vinda dele começou com a vinda do Consolador. Vamos entender então o que significa. Eu já estou dando alguns spoilers, né? Sobre o que é a segunda vinda. Então Jesus falou, olha, eu volto. Essa vinda, que é chamada vinda do Filho do Homem,
vai pegar muita gente de surpresa. Não vai acontecer como os orgulhosos estão aguardando. Então, entendido que lá na Bíblia tem várias e várias passagens que tratam da chamada segunda vinda de Jesus, eu selecionei algumas, mas são muitas, né? São inúmeras. Entendido que isso existe, é um pilar fundamental do Novo Testamento. Jesus veio e falou que iria ter um novo momento da sua atuação no planeta. Compreendido que isso está na Bíblia, porque eu mostrei para vocês passagens por amostragem, a gente não tem dúvida mais disso. Eu quero que vocês entendam a razão dessa denominada segunda vinda. Afinal de contas, por que Jesus não disse simplesmente assim, ó, cheguei, apresentei lá para vocês, agora o problema é seu. Já cumpri minha missão, fui até crucificado, vocês me trataram muito mal, fui expulso do planeta por vocês, então agora sigam aí o destino ao sabor das ondas. Por que Jesus se preocuparia com essa chamada segunda vinda? Por que ele preveria uma nova fase? A gente precisa se questionar para entender exatamente do que se trata. Então, os autores estudiosos dizem o seguinte: com relação aos padrões do Antigo Testamento, o advento ou a vinda de Jesus era o escatom, seria o fim. Ou seja, para muitas pessoas, a própria chegada de Jesus, o Cristo no planeta, já devia ser o fim de tudo. Mas ele chegou naquela primeira encarnação e o fim que eles estavam esperando não aconteceu. Essa é a primeira questão que a gente precisa entender. As pessoas estavam esperando um pacote milagroso com a vinda de Jesus. E tudo de uma vez só. Esse é o grande problema, né? É muito parecido com as nossas ilusões quando a gente elege um governante e a gente imagina que num passe de mágica ele vai transformar a realidade de uma coletividade da água para o vinho, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que essas previsões antigas, levadas ao pé da letra, você diria o seguinte: pô, mas Jesus veio e não chegou ao fim. Todos os conteúdos que estão inseridos nas previsões sobre o final dos tempos não aconteceram. Então é por isso que Jesus fala: calma, gente, tem mais para acontecer. Eu estou aqui estabelecendo a primeira fase do processo. Então, vou voltar, olha. No que concerne aos padrões do Antigo Testamento, o advento de Jesus era o escatom, fim. Mas, no entanto, uma vez que ele mesmo deu profecias adicionais a respeito da sua parousia, retorno, a consumação final ainda está no futuro. Então, vejam vocês, quando Jesus chegou, ele falou assim: calma, gente, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Então, é esse sentido de extensão para o futuro que nos leva a refletir sobre o que significam essas previsões sobre a segunda vinda do Cristo, sobre o seu retorno na Terra. Está lá em João, capítulo 17, versículo 25. Pai justo, Jesus dizendo: o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes reconhecem que tu me enviaste. E esses são os discípulos, né? Então Jesus está falando assim, Deus está falando ali, né? Em voz alta para todos ouvirem, para o registro acontecer, e chegou até nós. Senhor, eu vim para o mundo e o mundo não me conheceu. Isso é muito profundo, gente. Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz. O planeta ainda não se cristianizou. Ele fala também no livro Emmanuel, em várias outras obras, o cristianismo praticamente quase morreu no planeta. Então Jesus já antevia que aquela semente que ele jogou na terra, ela não ia germinar de pronto.
Não foi o que eu mostrei para vocês logo no início? Olha, ainda um pouco mais e eles vão me esquecer. Eles vão me esquecer. Hã? Então ele está falando, Pai justo, olha, o mundo não me conheceu. Isso aqui, gente, é um golpe forte sobre as religiões externalistas, salvacionistas, que pensam que basta aderir a um determinado rótulo, a um determinado grupo, basta uma adesão para você se salvar. Mais ou menos assim, eu sou espírita, eu estou salvo. Eu sou evangélico, eu estou salvo. Eu grito, Jesus é meu Senhor, eu estou salvo. Por quê que isso é um golpe duro? Porque Jesus está falando assim, Senhor, olha, eu cheguei aqui, o mundo não te conheceu, não me conheceu. E ainda vai passar um tempo sem me conhecer. São as previsões do Novo Testamento. Estão percebendo isso? Então isso bate forte com o nosso orgulho religioso. Que a gente pode pensar assim, não, olha, a minha empresa religiosa aqui está promovendo milhões de salvações ao longo dos anos. São já milhares, milhões de almas salvas através da nossa instituição. A gente poderia até fazer um comercial assim, né? Com esse nível de orgulho. Mas o mundo não conhece Jesus uma vez que não pratica. Uma vez que o mundo não internaliza, não coloca a lei no coração, o mundo ainda não conhece Jesus, né? Então o próprio Cristo já fez aquela antecipação pela mediunidade de presciência dele, e ele já entendeu que seria necessário um novo momento, um novo impulso na humanidade para o resgate dos seus ensinamentos. Essa fase que nós estamos vivendo é uma das fases mais intensas de resgate dos ensinamentos do Cristo. Não só por conta do Espiritismo, não, mas a gente está vendo o resgate da essência do cristianismo em várias outras linhas cristãs. Eles estão descobrindo um monte de verdades, as traduções estão se aprimorando cada vez mais, os estudos estão cada vez mais afiados no sentido de serem precisos, né? E cada vez mais coerentes com as verdades que os espíritos de antigamente queriam efetivamente trazer para a gente. Percebem? Então nós estamos numa fase de resgate. É essa fase de resgate e de internalização que está relacionado a esse período da segunda vinda do Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Olha que interessante João falando assim, amigos, queridos, nós já somos filhos de Deus, mas o que a gente ainda vai ser está longe. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte para nós nos tornarmos aquilo que Deus espera de nós. O que nós vamos ser no futuro ainda não se manifestou. Tudo isso tem a ver com essa nova fase de Jesus para o planeta. Mas Jesus foi recusado como Messias. Meu Deus do céu, muita gente não aceitou a sua primeira vinda, não estou nem falando da segunda, hein? A sua primeira visita na Terra, não aceitaram ele como Messias. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Na leitura literal que fizeram das Escrituras, a esperança que eles depositavam era sobre a manifestação final da soberania de Deus, que abrangia uma expectativa de um julgamento e de reivindicação. Como assim? Os judeus perceberam, até porque foram muitos os profetas que falaram isso, eles perceberam o seguinte, olha, vocês não observaram os sábados, vocês não foram fiéis à lei, vocês se desviaram da Torá. Aliás, o templo foi destruído 2 vezes em razão da impenitência, do desvio do povo eleito. Então, antes do Messias, da era messiânica chegar, as coisas vão ter que se ajustar, vai ter que ter a régua vai ter que aplainar e corrigir os nossos desvios. Aquela conduta nossa desviada vai ter que ser restituída.
Esse é um dos sentidos do julgamento do final dos tempos. Esse é um dos sentidos de expiação. Porque expiar, na cultura hebraica, significa renovar. Renovar corações. Transformar. Então eles sabiam que aqueles corações desviados, eles não iam viver a era messiânica se eles não se ajustassem antes, preparando uma nova fase para a humanidade. Né? E essa nova fase está relacionada à nova era que Jesus previu como retorno. Ao mesmo tempo, a esperança deles, infelizmente, né, por um apego literal, um apego de orgulho, eles imaginavam que o povo eleito ia dominar as outras nações. O Messias iria reinar com eles e eles estariam, então, acima dos demais, conduzindo o governo e a administração geral de todos os assuntos da terra. Por isso que eles tinham dificuldade, e têm dificuldade até hoje, com Jesus sendo o Messias. A exaltação de Israel seria um sinal e uma confirmação do Messias, e a destruição dos inimigos também. Então existem 7 requisitos que nós podemos alinhar, estudando aqueles que não aceitam Jesus como o Messias. Existem 7 requisitos que eles exigem para poder dizer: essa personalidade aqui é o Messias. O primeiro: o Messias, segundo os profetas, vem para reconstruir o templo. Ora, Jesus, quando esteve na carne, ele não precisou reconstruir o templo, porque o templo de Herodes estava novinho. Tinha praticamente acabado de ser terminado. Mas estava lá com toda a sua glória, para quem quisesse ver. Então, aquele Jesus lá não pode ser o Messias, ele viria para reconstruir o templo. Lembra que eu estudei com vocês? Quando a gente foi tratar sobre a simbologia do templo no Apocalipse? Lembram o que Jesus fala sobre o que é o verdadeiro templo? O verdadeiro templo é o interior do homem, é o coração. Nós somos o templo, Jesus é o templo. Destruí esse templo em 3 dias e eu o reerguerei. Que templo é esse, Senhor? Aí os apóstolos entenderam que Jesus estava falando sobre ele mesmo, sobre a ultrapassagem da morte, mostrando a vida que vence a morte. Né? Então Jesus ressignifica, não foi o que eu mostrei para vocês logo no início? Tudo aquilo que o dedo religioso humano materializou, Jesus espiritualizou. Então ele vem e ensinou: calma, gente, vocês estão esperando as edificações de pedra, não vai ficar pedra sobre pedra, e esse templo também vai ser destruído. O verdadeiro templo é dentro do coração do homem. Então Jesus começou a reconstrução do templo em sentido espiritual. Né? Segundo requisito: seria necessário vir o reino de Deus. E o reino também do Messias na terra. O Messias seria um verdadeiro rei. E eles vão dizer então: olha, nós não tivemos esse governo e esse domínio por parte de Jesus. Pelo contrário, ele foi crucificado como um ladrão qualquer, ao lado de 2 ladrões. Então eles não aceitam. Eles falam: não houve o cumprimento das profecias. Jesus vem ensinar que o reino de Deus é a construção das virtudes no coração. De novo, né? O reino de Deus você constrói dentro do coração, dentro do espírito humano. Então ele ressignifica. Terceiro requisito: Jesus viria promover a reunião dos judeus dispersos pelo exílio. E aí os judeus da atualidade vão dizer: mas não tinha, os judeus estavam todos reunidinhos lá em Jerusalém. Jerusalém estava vivendo um momento de estabilidade, apesar de estar lá sob o domínio romano, mas nós estávamos na nossa terra. Então, né, o Messias virá para resgatar e reunir os dispersos. Qual que é a reunião desses dispersos, gente? É a reunião do Apocalipse. É a união de todo povo, língua e nação. É o resgate de todo povo, língua e nação.
Porque os judeus, o povo escolhido, na projeção do Apocalipse, que é uma projeção para o planeta inteiro, já não é mais para uma comunidade que começou a plantação inicial. É uma projeção para o planeta inteiro. É essa a previsão para o final dos tempos. E muitas profecias antigas já diziam isso, só que eles preferem selecionar. 4. A aliança de paz mundial. Quando o Messias viesse, nós teríamos uma paz imediata. Não, acabou. Messias, qual que é a vida, o tempo ordinário da vida, né, de uma pessoa? Tempo médio, 80 anos, não sei, né? Estou por fora aí das estatísticas atuais, mas então seria um cara que uma pessoa que dentro dos 80 anos da sua existência carnal, ele transformaria o mundo de guerra no mundo de paz, na visão deles, que segundo a leitura deles era isso que as profecias traziam, mas Jesus veio e a paz mundial não aconteceu, as guerras continuaram. E aí eles falam, então esse não é o Messias? Né? Bom, Jesus, ele nos traz a paz de que maneira? Nos traz a paz apontando o caminho da paz. Né? Ele não vem violentar o livre-arbítrio. 5. Quando o Messias vier, a Torá vai ser assimilada e vivida. Como assim? A lei divina. Vou usar a Torá no sentido mais amplo. A lei divina vai ser internalizada e todo mundo vai viver em sintonia com a lei. Não haverá mais transgressores da lei. Então, por isso que Jesus também não é o Messias, porque ele chegou e os desviados continuam, inclusive no meio judaico, inclusive no meio espírita. Então, essa profecia, né, não se cumpriu. Mas um detalhe que foge à compreensão, e vocês já devem estar percebendo onde que a gente está querendo chegar, né? O que significa assimilação da lei? É um processo. É um processo que se estende no tempo. Não é algo que vai ser realizado na existência de um homem carnal. Um homem falível, num período de uma vida útil, de uma vida média, né? De 80 anos, 70. Uma grande utopia você pensar que isso vai acontecer em 70 anos. 6. O conhecimento universal do Deus Uno. Então, o conhecimento da existência de um Deus que rege todo o cosmos vai tomar conta do planeta inteiro. Como isso não aconteceu, o Messias não veio. Deve ser um descendente da tribo de Judá, dos reis Davi e Salomão. E isso a Bíblia mostra, né? A descendência de Jesus, mas muitos não aceitam. Falar, mas não há prova. Aquilo pode ter sido só inventado para tentar encaixar Jesus no figurino do Messias. Bom, entendido então, né, por que o Messias não é aceito para muitas pessoas, porque Jesus não é aceito para muitos como o verdadeiro Messias, a gente tem que entender como que nós temos que ler essas profecias, porque isso tem tudo a ver com o segundo retorno, é isso que eu quero mostrar para vocês. A segunda vinda de Jesus tem tudo a ver com o cumprimento dessas profecias, mas que foram mal lidas. Elas foram lidas de maneira inadequada, de maneira ingênua, até infantil. Como assim? Vamos lá. Vejam vocês que coisa fantástica. Estudiosos judaicos já sabiam que não era assim que ia acontecer. Antigos, tá? De anos atrás. Por exemplo, está lá anotado à margem do Talmud. A previsão da vinda do Messias é de que os tempos messiânicos não necessariamente promoverão uma mudança repentina da ordem mundial. Primeiramente, segundo essa visão antiga deles, a era messiânica contará com a restauração do reino de Israel guiado pela Torá. Ou seja, olha só, como que já é um entendimento bem mais racional segundo o Espiritismo nos ensina, que tem que ser. Não, calma, gente, não é assim. Primeiro, você vai ter o entendimento da lei, a internalização da lei, a assimilação paulatina, né? Então tudo isso é um processo longo. Nós não vamos ter
um reino messiânico estabelecido no planeta num clique, num passe de mágica. Não é assim. Um dos grandes rabis, que é o Rambam, sustenta que a ordem natural do mundo não mudará na era messiânica. Parece até o Kardec falando. Né? Claro que nós estamos aqui falando de um estudioso com muitas limitações, né? O Kardec está aí a passos largos na frente, mas vejam que interessante. Eles mesmos estavam dizendo, olha, gente, não pensem que a era messiânica vai transformar as leis naturais do planeta. É o que o Kardec explica no livro A Gênese, na introdução, em vários outros capítulos, na primeira parte da Gênese. Ele vai se encarregar disso para mostrar, meus amigos, as leis naturais que regem o nosso globo continuarão funcionando da maneira como devem atuar. E aí o Emmanuel traz uma frase que permite a gente jogar por terra todas as ilusões sobre a chamada segunda vinda de Jesus. É só esse o ensinamento de Emmanuel, Marco? Não, nós temos inúmeros ensinamentos valiosos do Emmanuel, mas esse aqui é tão forte e tão claro que eu selecionei só ele. Vejam como que o Emmanuel é preciso. Ele fala lá: buscando Cristo nos templos exteriores e expulsando-o dos corações, fora temeridade esperá-lo por Salvador gratuito à última hora. O que isso significa, meus amigos? O seguinte: não é uma ingenuidade manifesta você imaginar que virá um Messias para, num passo de mágica, numa vida limitada de 50, 40, 80, 70 anos, seja qual for o período, transformar a humanidade inteira. É você acreditar em poderes fantásticos. Não que Deus não possa fazer tudo, ele pode, só que Deus, ele mesmo respeita as leis que ele estabeleceu para reger o cosmos. E uma dessas leis principais é o livre-arbítrio. Então Deus não violenta o livre-arbítrio. Ele espera a humanidade caminhar pelos seus próprios passos. Né? Então essa implantação da era messiânica, ela não vem como um salvador gratuito na última hora. Se a gente entende isso de maneira racional, nós fazemos uma releitura de todas as previsões antigas, e a gente substitui, então, o que aconteceria na vida limitada de um homem por um período. A gente substitui o Messias pela era messiânica. Né? Então nós temos uma diferença entre Jesus como Messias em comparação com a era messiânica, que é o tempo de atuação de Jesus. Né? A atuação de Jesus, ela vai surtindo efeito aos poucos, ao longo da jornada humana no planeta. É isso, gente. Vejam como Emmanuel nos traz um esclarecimento que nos ajuda a refutar também todas aquelas objeções contra Jesus. Ah, mas Jesus, nós não podemos aceitar uma segunda vinda do Messias. Ou ele vem e transforma o planeta assim num clique, como se fosse o Thanos, né? Aquele personagem lá dos Vingadores que dá um clique e muda a realidade, com a pedra da realidade, né? Como se o Messias fosse fazer isso como o estalo do Thanos. Mas não é isso que vai acontecer. O Messias vai trazer o quê? O caminho. Ele vai nos apontar o caminho, a verdade e a vida. Né? Então ele não vem como salvador gratuito à última hora. Por isso que nós temos que entender essa outra fase de atuação dos ensinamentos do Cristo no planeta. É essa outra fase que o próprio Jesus previu, que é a chamada segunda vinda. Nada como o Espiritismo e suas lentes racionais para nos trazer esse esclarecimento semântico, nessa limpeza semântica, e nos colocar no fio correto da compreensão da vida. Então, o que é a segunda vinda? Eu já estou controlando o tempo aqui, já vi que nós estamos em cima. O que é a segunda vinda?
E aí nós vamos lá no Kardec, né? Está no item 58, o capítulo vai estar destacado daqui a pouquinho. Vejam Kardec raciocinando, lá no livro A Gênese. Será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo que Jesus anunciava, dizendo: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Não é racional se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo, indica uma destruição universal que, em tais condições, não se justificaria. Devendo a prática geral do evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Veja só, primeiro destaque que eu fiz ali, ó, segunda vinda. Ele começou refletindo sobre a segunda vinda de Jesus. O que será isso? É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Esse fim, porém, para chegar, ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previstos. Essa luta é a luta do bem e do mal, lá no Apocalipse. É a luta de Gog e Magog, né? São batalhas espirituais simbólicas no Apocalipse. E aí, para fechar, a conclusão do Kardec, lá no item 45 do capítulo 17, sobre a segunda vinda. O Kardec quase não escreveu nada sobre a segunda vinda. Além desse texto, desses trechos do livro A Gênese, nós temos mais uns 2, no máximo, e que estão nessas cartas aí, que estão sendo resgatadas agora, esses documentos mais recentes, ok? Mas, para falar da segunda vinda, vejam só, Jesus anuncia seu segundo advento, que é sinônimo de segunda vinda, mas não diz que voltará à Terra com corpo carnal. Olha só, o Kardec já nos preparando. Gente, Jesus falou que ia voltar, mas ele não falou que ia encarnar. Nem que o Consolador, olha só, ele vinculou o segundo advento com a vinda do Consolador, nem que o Consolador será personificado nele. Então o Kardec entendeu que a vinda do Consolador tinha a ver com a segunda vinda de Jesus. Eram questões diretamente vinculadas. E quando ele foi abordar, nas raras oportunidades que ele teve de abordar a questão, ele veio nos trazer: meus amigos, Jesus, quando previu que ia voltar, ele não falou que ia encarnar, e mais, ele não falou que o Consolador também ia vir através dele, né? Nem que o Consolador será personificado nele, o Cristo. Apresenta-se como devendo vir em espírito, o Consolador, na glória do Pai. Essa glória é o Kavod. Nós já estudamos, vamos estudar de novo. Julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos tiverem chegado. Né? Então aqui o Kardec dá um fecho, nos mostrando o seguinte, gente: a segunda vinda de Jesus é simbólica, ela atua num tempo extenso, e não é a própria encarnação do Mestre voltando, fazendo mágica no planeta. Não é assim que funciona. É um período extenso, então. E aí, para a gente fechar, eu pergunto para vocês: o que é um dia? Se eu perguntar assim, o que é o dia? Eu posso dizer assim, eu posso pensar: o dia é 11 horas da manhã, mas é só isso? Não, o dia é 6h30. 6h30 já tem luz, já, né, dependendo da localidade, já é o dia, mas é só 6h30 da manhã? Não, o dia, Marco, é 8h30. Não, mas também não é só 8h30. Né? Então, o que é um dia? Porque nós estamos falando do chamado dia do Senhor, que é o período previsto nas Escrituras para a fase de renovação do planeta. Então, eu sei que o dia, ele vai chegar na fase máxima, meio-dia, né? Que é o sol a pino, o sol ali em cima da Terra, meio-dia. E ele começa mais ou menos às 6 horas da manhã, então, né? Eu sei que das 6 horas até as 12 horas eu tenho ali o sol chegando no máximo
da sua atuação. Não que o dia seja só isso, né? Porque vai até o pôr do sol. Tem a tarde também, né? Mas o dia vai, então, ali das 6 a luz do sol vai até às 18, mas o dia eu posso convencionar como das 6 até meio-dia. Pô, mas por que eu estou usando essa analogia? Para a gente perceber uma coisa. O que é a vinda de Jesus? A vinda de Jesus é o dia da humanidade. É o dia do Senhor, a segunda vinda de Jesus. Quem disse que aconteceu numa hora só? Até aquela hora lá do sermão profético, vocês aprenderam com o Wallace, é uma hora simbólica. É um período de atuação do evangelho no planeta, né? Então, é evidente que se refere ao futuro reinado do Cristo. O dia do Senhor, ele também abrange o futuro reinado, isto é, ao tempo em que a sua doutrina melhor compreendida for a lei universal. Então eu vou voltar no desenho e nós vamos entender o seguinte: 6 horas da manhã o Espiritismo chegando. Ok? Meio-dia é a Nova Jerusalém estabelecida no planeta. Então vamos lá, peraí. De novo, 6 horas da manhã, voltando aqui, 6 horas da manhã é a primeira encarnação de Jesus. Só para a gente usar essa analogia. Quando ele veio há 2000 anos atrás. Ele trouxe o início da luz. Agora, essa luz ia alcançar maior intensidade no meio-dia, que é quando a humanidade estivesse internalizando e vivendo os ensinamentos que ele nos trouxe, que é a figura da Nova Jerusalém, que está lá no Apocalipse, no final do Apocalipse. Né? Então, quando eu falo da segunda vinda de Jesus, ela abrange a vinda do Espiritismo, começando com a vinda do Espiritismo até... a segunda vinda de Jesus, né? A segunda. Começa com a vinda do Espiritismo até a humanidade alcançar a fase de Nova Jerusalém. Essa é a segunda vinda. Que é quando o Espiritismo começa a fazer o quê? A promover a profecia da vinda do Consolador, que é o resgate dos ensinamentos superiores de Jesus, trazendo a humanidade para uma fase de esclarecimento, de reforma, de limpeza da cultura espiritual no orbe, até o momento em que a humanidade vai alcançar a fase de mundo feliz, que é o finalzinho do Apocalipse. Então, a segunda vinda de Jesus, não vamos nos confundir. É, como nós colocamos aqui, um período extenso. Começa com a vinda do Espiritismo e termina com a Nova Jerusalém do Apocalipse. Então a gente sabe que o Apocalipse está incluindo, dentro dele, nós temos como um grande pedaço do Apocalipse o dia do Senhor, que começa com a vinda do Espiritismo e termina com a Nova Jerusalém. Okay? E aí nós concluímos lá no livro. Logo, o tempo futuro a que se refere a Apocalipse 1:1 é também um período reservado para a ação do Espiritismo, tradicionalmente denominado de Dia do Senhor. E essa ação persistirá até a concretização da Nova Jerusalém. O que significa dizer que a mediunidade de presciência contida no Apocalipse abarcou o período que vai até a fase em que a Terra alcançará o patamar de mundo feliz. Então, quando o Espiritismo chega, ele começa uma revolução, uma reforma no planeta que vai até a fase de mundo feliz. Essa é a segunda vinda de Jesus. Por isso que lá no final do Apocalipse é dito assim, que todas as pessoas andam à luz de Jesus e de Deus, e não precisam de templos intermediadores. Eles já absorveram. É o sol mais límpido do meio-dia. A humanidade já vivendo a lei em plenitude. Essa também é a segunda vinda? Também é uma das fases da segunda vinda. É o ápice. É o apogeu, é o clímax, a melhor parte da segunda vinda de Jesus. Mas o início, como toda grande fase, tem um início. O início da segunda vinda é o resgate dos ensinamentos de Jesus promovidos através do Espiritismo. Ok? Bom, já estourei o tempo, mas vou fechar só, vocês vão me dar mais 5 minutinhos, por favor, para a gente fechar só mais isso aqui, que é importante, olha só.
nós aprendemos que o Apocalipse é dividido em 3 partes no grande quiasmo, né? A primeira parte vai de Apocalipse capítulo 1 até 11, a segunda parte vai de Apocalipse 12 até 15, e a terceira parte vai de Apocalipse 16 até 22. Só que nós sabemos que existe um espelhamento, ou seja, se eu pegar ali a letra A, que engloba Apocalipse 1 até capítulo 3, essa parte está espelhada com a parte A', lá no final, onde nós circulamos, que vai de Apocalipse 21, 12 até Apocalipse 22. Bom, eu não mostrei para vocês que um dos conteúdos centrais da primeira parte do Apocalipse 1, é a segunda vinda de Jesus? Esse tema é todo trabalhado no Apocalipse, mas ele está bem concentrado no capítulo 1 do Apocalipse, né? Esse tema vai se repetir no final do Apocalipse, na sua parte do espelhamento. Mas repete de que maneira? Através da figura da Nova Jerusalém. Por quê? Porque o texto quer nos mostrar que o final da segunda vinda, o clímax, é a concretização daquela fase que está prevista no Apocalipse como a vinda da Nova Jerusalém. E a mediunidade de Francisco Cândido Xavier nos explica que a Nova Jerusalém é a humanidade redimida. Vamos ler? Livro da Esperança. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina, olha só, o Evangelho termina com qual? Com o quê? Com o Apocalipse, né? E termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Então, aqui nós temos a primeira pista do Chico mostrando que aquela Jerusalém libertada, que é a Nova Jerusalém do final, que conclui as mensagens de Jesus, que é o Apocalipse, e mais especificamente o final do Apocalipse é a humanidade futura, a humanidade libertada, a humanidade redimida. Livro Pontos e Contos, pelo Espírito Humberto de Campos, também psicografia do Chico Xavier. Capítulo A Carta do Mundo. Esse é o monstro da guerra, que asfixia a Europa e a América, com a mesma força com que constringia a garganta do Egito e da Babilônia. Para extinguir a existência nefasta, só existe um recurso infalível, a aplicação dos princípios curativos e regeneradores do médico divino. Esses princípios começam na humildade da manjedoura, com escalas pelo serviço ativo do reino de Deus, com o auxílio fraterno aos semelhantes, com a adaptação à simplicidade e verdade, com o perdão dos outros, com a cruz dos testemunhos pessoais, com a ressurreição do Espírito, com o prosseguimento da obra redentora, através da abnegação e da renúncia, da longanimidade e da perseverança, no bem, até o fim da luta, olha só, terminando na Jerusalém libertada, símbolo da humanidade redimida. Então, a luta termina, a nossa luta evolutiva termina no símbolo da Jerusalém libertada, que é exatamente aquela Nova Jerusalém do final do Apocalipse. Redimir, o que significa? Ser reabilitado de um crime, de uma falha, tornar-se puro, expiar. O próprio dicionário nos mostra que o significado de expiar também é de redimir. E a última passagem que eu vou mostrar para vocês, em que o Chico traz uma correlação evidente do paradigma da Nova Jerusalém, que é o fim da segunda vinda de Jesus, a última fase da segunda vinda de Jesus, com a humanidade futura, né? Está lá no livro Boa Nova, vejam vocês, esse importantíssimo livro para estudo do Evangelho, capítulo 1. O que é a humanidade? Perdão, Chico, diga para a gente aí, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, o que significa a Nova Jerusalém? Então vamos lá, dica hermenêutica de Humberto de Campos. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela guiar reis e pastores na manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas do seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos de redenção,
Olha só. Então, termina-se a Bíblia, o Evangelho de Jesus, com aquela visão de João da humanidade futura, na posse das bênçãos da redenção. E aí ele vai explicar o que é isso, Humberto Campos. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo livro de amor e de alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Então, o que é essa humanidade? O que significa essa humanidade libertada? É a Nova Jerusalém, a humanidade futura de posse das bênçãos da redenção. Mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Conteúdo superior como nós nunca tivemos na história da explicação dos ensinamentos da Bíblia. Por isso nós temos que valorizar, né, pessoal? E aí nós terminamos, então, concluindo, o que é a segunda vinda de Jesus, que o Apocalipse tanto explica e explora lá no capítulo 1. É toda essa fase que começa com a vinda do Espiritismo e termina com a humanidade futura, que é a Nova Jerusalém. Essa é a segunda vinda de Jesus para o planeta. Ok? Espero que tenha ficado claro. Vocês viram que eu repito muitas vezes, porque a gente precisa martelar isso na nossa cabeça, porque nós não aprendemos isso, nós não estamos habituados a esse entrelaçamento das escrituras, né? E a gente precisa aproveitar tudo que já está à nossa disposição para refundirmos os nossos conhecimentos. Agradeço muito, estou à disposição de todos para perguntas, para quem quiser. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, esteja à vontade. Aproveita o moço aí. Cadê o Rogério, gente? Pois é, eu estou esperando a pergunta do Rogério aqui, né? Eu tô só imaginando aqui e pensando como seria bom se o próprio Cristo pudesse, de alguma forma, voltar, né? Eu acho que isso a gente, durante muito tempo, a humanidade deve se alimentar dessa esperança. Ele mesmo, pessoalmente, ele pudesse voltar, seria uma coisa interessante. Mas não faz sentido ele voltar para ter que fazer tudo que ele já fez de novo, né? Como se ele tivesse feito errado e precisasse corrigir alguma coisa, né? Um espírito dessa ordem não tem necessidade de fazer a mesma coisa 2 vezes, né? E cabe, eu acho que a nós agora alcançarmos o entendimento, o nível que ele está, né? Lógico que não é de hoje para amanhã, para essa aproximação acontecer, né? Agora é o caminho inverso, tipo assim, eu ensinei o caminho, agora que vocês têm que vir um pouquinho para o meu lado aqui. Exatamente. O Max, parece que ele colocou uma dúvida aí no chat, mas eu acho que você respondeu. Você consegue olhar aí? Peraí, eu acho que consigo sim, porque o chat meu está fechado, que deixa eu abrir, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Max, assim, acho que perdi um detalhe. Jerusalém libertada seria o planeta Terra em nova fase, passando para o mundo de regeneração. É o seguinte, Max, é depois da regeneração, porque a regeneração ela é uma ponte que nos leva para a fase de mundo feliz, é o mundo ditoso, que é aquela classificação que o Kardec faz lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aquela fase de mundo feliz ao mundo ditoso é a Nova Jerusalém. Viram como a mediunidade do Chico foi muito clara, mostrando para a gente que a Nova Jerusalém é a humanidade de posse das bênçãos da redenção, é a humanidade redimida. O que é a humanidade redimida? É a humanidade que já venceu a regeneração. Está regenerada, está redimida já. Porque a regeneração é a fase da lavagem, né? É a fase do nosso reparo, da lavagem do nosso perispírito, dos nossos defeitos e da entronização definitiva das leis. Aí a gente vai fazendo isso ao longo da regeneração. Até o momento que a roupa fica limpinha, né? O perispírito fica limpinho, aí pronto, a gente começa a entrar na fase de mundo feliz. Essa é a fase da Nova Jerusalém. Saudade de você também, viu, Sueli? Grande abraço. Marco, o Espiritismo ele está com 164 anos de existência, não é isso? Isso. Considerando 1857 até 2021, me parece que dá 164 anos. Nesse período, a gente vê que os adeptos ainda é minoria, são muito poucos adeptos. E pelo que você expôs aí, toda a humanidade certamente teria que se adaptar ao Espiritismo, ou então seguir a mesma filosofia que o Espiritismo traz para nós, que ele que vai proporcionar essa purificação. Exatamente. Então, isso
nós podemos colocar em mente que vai demandar muito tempo ainda. Muito tempo. O nosso amigo Dirceu Abdala conviveu muito tempo com Chico Xavier, mora lá em Goiatuba. Uma vez conversando com Chico sobre determinadas linhas religiosas, eu não vou trazer muitos detalhes para não ferir a crença de ninguém, né? Mas conversando sobre determinadas linhas religiosas, o Chico falou assim: o Dirceu, esses apegos que você está me falando aí, eles ainda vão durar 800 anos. Ainda tem mais 800 anos de permanência disso aí no planeta. Então, imagina. Né? É muito tempo ainda. Então, deixa a gente mais ou menos assim, consciente de que o período de regeneração é o período que a humanidade vai realmente se adequar a essas novas filosofias de vida para se tornar um povo merecedor, né, dessas bênçãos que foi prometida desde o início. Exatamente. Exatamente. Mas vocês não acham que a ciência, na velocidade que está progredindo, com a questão da comunicação transinstrumental, não vai acelerar esse pensamento? Porque nós estamos convergindo, o pensamento científico tem se convergido com o pensamento religioso. Né? A questão da meditação, que era assunto religioso, passou a ser um assunto de ciência. Tem muitas questões que estão caminhando juntas, né? Nós estamos juntando as duas coisas de novo. Vocês acham que não vai acontecer disso ganhar uma acelerada na hora que a gente conseguir cientificamente falar assim, gente, ó, estamos provando o espírito existe, e aí porque advém todas as consequências desse fenômeno? Com certeza. Sabe o que o Chico falou para o Dirceu? Ele falou assim: o Dirceu, o que vai acontecer é que muitas linhas cristãs vão começar a incorporar, aceitando verdades que o Espiritismo hoje já nos mostra. Então eles vão começar a incorporar, mas eles não vão ainda abrir mão de determinados apegos tão cedo. E a gente vê isso, olha que legal, Rogério, a gente vê isso nos livros do André Luiz, por exemplo. Porque nos livros do André Luiz a gente não percebe muitos espíritos ainda vinculados a colônias de crenças às quais eles se pertenciam na Terra. Vamos pegar, por exemplo, lá o livro E a Vida Continua, né? A Evelina Serpa lá chega sem conhecimento nenhum do Espiritismo. E ela é abordada com as crenças que ela trazia na Terra, com toda a delicadeza, e havia um local lá na colônia onde ela permaneceu, e era um templo que atendia às várias linhas religiosas, né? Que as pessoas tinham dificuldades, e depois o André Luiz foi percebendo como que existiam pessoas ainda com pensamentos atávicos nessa área, mesmo depois do desencarne. Então você imagina, o cara morreu, ele já está lá do outro lado, ele já tem acesso maior às verdades da vida, e mesmo assim ele não abre mão das crenças dele, né? Então a gente imagina que essa limpeza, essa reforma de lá para cá, o ângulo da Terra dos encarnados ainda também vai tomar um tempo. Ô Marco, a própria irmã do Chico, quando ela desencarna e ela convive contigo, com o Espiritismo, né? Ela era católica e ela foi recebida numa religião católica, com um terço, com algo super preparado para ela, porque ela era ainda ligada a isso, né? Então a gente imagina se a irmã dele, que conviveu com ele teve esse ímpeto de ficar ainda naquele lugar que ela melhor aceitava, né? Imaginemos outras pessoas que não conheceram de perto o Espiritismo. Exatamente. Ô, Marco, foi dito uma época que eu não sei a quem atribuir, né, dizer o seguinte, que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Então isso é muito profundo, porque são as religiões se adequando aos preceitos que o Espiritismo está trazendo, mas elas continuarão, não. O catolicismo vai aderir né, existe o espírito, existe a reencarnação, existe, né, todos esses fenômenos que o Espiritismo entrega para nós, né? Vai chegar, Paulo, um tempo que nós não vamos nem pensar em usar rótulos mais.
de tamanha proximidade da humanidade com as leis. Mas isso ainda vai demorar muito tempo, porque essa fase, os muros vão cair, os muros de separatividade vão cair de tal forma que o Apocalipse prevê o seguinte: quando João tem a visão da Nova Jerusalém, ele fala assim: nela eu não vi nenhum templo. Todos andavam diretamente, sem intermediários, à luz de Deus e de Jesus, do Cordeiro. Né? Então vai estar todo mundo ali respirando o mesmo hálito da lei divina, da sintonia com Cristo. A gente não vai nem mais, a gente vai olhar para o passado e vai falar assim: meu Deus, quanto tempo perdido, né? Nós não vamos nem usar rótulos mais. Aí vai ser um só rebanho para um só pastor. Exatamente. Bem, gente, alguma pergunta a mais? Nós estamos aqui 21 horas e 26 minutos. Então, nós vamos agradecer o nosso irmão Marco e solicitar que ele esteja conosco novamente assim que for possível, dando continuidade a esse estudo, porque é de uma grandiosidade enorme. E tomar esse conhecimento é muito bom, que a gente comece a entender o sentido de muita coisa que a gente até então não estava entendendo. Ô Marco, agradeço de coração, agradeço a presença de todos, e vamos pedir, né, o nosso irmão Rogério aí, para fazer a prece para nós, e com essa prece nós estaremos pedindo licença para encerrar os trabalhos desse dia tão benéfico que foi para todos nós. Com você, Rogério. Obrigado. Senhor Deus do Universo, Mestre Jesus, companheiros espirituais, no momento desta prece em que agradecemos mais uma vez por este banquete divino, pedimos, Senhor, as tuas bênçãos em favor de nós, de nossas famílias, de todos os nossos irmãos, companheiros de trabalho e de onde mais lhe aprouver, Mestre. Que a tua luz e o teu amor nos banhem sempre. Que o nosso entendimento possa se ampliar para alcançarmos o teu saber e transformá-lo em atividade em nossa vida. Senhor, obrigado por todos esses milênios de acompanhamento. Que possamos estar contigo em qualquer momento, onde quer que seja. Obrigado e assim seja.